Lucas capítulo 19, versos 1 a 10, e depois Marcos 10, 46 a 52. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse: Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Marcos capítulo 10, põe o dedinho aí, o seu marcador de Bíblia, e vamos comigo em Marcos capítulo 10, volta um pouquinho no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 46 a 52. E foram para Jericó, Marcos 10, 46. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém? Você pode orar comigo? Fecha os teus olhos então, diga assim: Deus, que a tua palavra, que é poderosa, possa transformar o meu coração e a minha mente. Eu te dou liberdade para mudar o que é preciso em minha vida, para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, pode sentar-se, querido. E um tempo em que há muitas pessoas convencidas, nós precisamos mais do que nunca ter certeza de que fomos realmente convertidos. E mais do que isso, entender que a transformação é um processo que precisa ser contínuo. Se o nosso propósito é sermos iguais a Jesus, a nossa transformação precisa ser algo contínuo. Precisamos cada dia mais buscarmos e ver aquilo que na nossa vida precisa de transformação e buscarmos essa transformação. Por isso, em Romanos 12, Paulo vai nos aconselhar
a estarmos transformando pela renovação da mente, algo que deve ser constante. Mas essa noite eu quero conversar um pouquinho com vocês e compartilhar sobre algumas atitudes transformadoras com base nesses dois textos tão conhecidos das Escrituras, dos Evangelhos. Quando olhamos e observamos esses dois textos, nós vamos, mais uma vez, ver de uma forma muito clara que é sempre Deus quem vai ao encontro do perdido. É sempre Deus quem busca o perdido. Por isso, na casa de Zaqueu, Jesus faz questão de dizer que o Filho do Homem veio buscar e salvar o... Quem é que veio buscar? Quem veio buscar? O próprio Deus veio buscar e salvar o perdido. Então, a iniciativa é sempre dele. Por mais que eu vou falar esta noite de algumas atitudes nossas que são necessárias, a iniciativa é sempre dele. É ele que nos busca. Agora nós precisamos nos deixar encontrar. E é isso importante também. Nessa busca, Jesus não faz nada ao acaso. Nós vamos observar os textos e descobriremos alguns detalhes que eu considero detalhes sublimes. Em ambos os textos, se você percebeu, Jesus estava em que cidade? Qual a cidade que ele estava? Quando ele encontrou Zaqueu, ele estava onde? Quando ele encontrou Bartimeu, ele estava onde? Aonde? Em Jericó. Há detalhes sublimes nas Escrituras. Em ambos os textos, Jesus estava em Jericó. Com Zaqueu, Jesus encontra entrando em Jericó. Com Bartimeu, Jesus encontra saindo de Jericó. E eu acho isso muito significativo, porque Jesus tem um encontro marcado com cada pessoa. Pode ser na entrada, ou pode ser na saída. Pode ser entrando em Jericó, ou pode ser saindo de Jericó. Jesus tem sempre um encontro marcado com pessoas. Ele já preparou o trajeto. Ele sabe onde encontrar cada um, em cada ponto da estrada da vida. E ele já preparou cada detalhe também. Eu estou lendo às terças-feiras, paramos agora para um recesso, mas às terças de manhã, eu leio um livro junto com os obreiros que a gente tem, que são os obreiros assalariados da igreja, o pastor Lucimar e o evangelista Daniel. Então toda terça-feira a gente para ler um livro, e cada semana a gente lê um capítulo desse livro, e nós estamos lendo agora um livro de Tommy Tenney chamado Os Descobridores de Deus, mostrando que aqueles que querem mais de Deus encontram. E é interessante que o Tommy Tenney, em seu livro Descobridores de Deus, ele lança uma luz muito linda sobre a soberania de Deus, revelando a soberania de Deus de uma forma muito linda. Ele diz que Deus sempre faz a sua parte. Cabe a nós darmos a resposta. Cabe a nós respondermos. Ele diz isso ao citar que Deus fez crescer. Deus preparou uma figueira brava, um sicômoro, para o Zaqueu subir 50 anos antes do Zaqueu subir no sicômoro. 50 anos antes, aquela árvore foi plantada ali, à beira daquele caminho. E na sua conjecturação ele diz o seguinte: Deus pensou assim: vou fazer crescer e preservar essa árvore bem nesse ponto, para que Zaqueu suba nela e tenha um encontro comigo. Muitas coisas poderiam acontecer no decorrer da história daquela figueira para destruí-la. Alguém poderia passar por cima de uma mudinha qualquer e eliminá-la, ou um camelo qualquer passar por cima, ou um animal qualquer comer aquela figueira, aquelas folhas, e ela deixaria de existir. Mas é interessante que Deus planta uma árvore exatamente num lugar em que um homem, cerca de 50 anos depois, vai subir para ter um encontro com ele. E aquela árvore não está lá ao acaso, porque Deus não faz nada ao acaso. Ele colocou lá para que um dia um homem chamado Zaqueu pudesse subir e ter um encontro com ele.
A soberania de Deus é algo lindo, porque Ele não faz nada ao acaso. Ele está sempre preparando, querido irmão, momentos para encontrar conosco. E eu quero dizer para você, que Ele espera por você todos os dias. Especialmente quando você promete para Ele: Deus, a partir de agora, eu vou levar a sério a minha devocional, vou estar lá no meu lugar secreto todos os dias. Ele vai lá te esperar, você sabia disso? Ele vai lá te esperar, porque Ele quer ter encontro com você diariamente. Com Bartimeu não foi diferente. Jesus sabia exatamente a hora em que aquele cego estaria lá, na saída de Jericó, pedindo esmolas. Deus sabia exatamente o momento de encontrar com aquele cego. Ele não passou lá aleatoriamente, assim como aconteceu com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó. Ele não parou naquele poço aleatoriamente, ele parou lá porque tinha um encontro com aquela mulher. Ele não passa por Jericó, ele não sai de Jericó naquele dia aleatoriamente, ele sai naquele momento para encontrar com um homem chamado Bartimeu. Ou seja, o Senhor está sempre procurando nos encontrar, e Ele está sempre criando situações para nos encontrar também. Por mais que você não entenda, Ele continua trabalhando de forma planejada, Ele não faz nada ao acaso. Há um outro detalhe sublime também, é que Jesus busca perdidos, e não importa se ricos ou pobres. Pode ser um Zaqueu, o homem rico da alta sociedade, ou Bartimeu, um pobre marginalizado. Não importa a quantidade de bens que alguém tenha, ou se não tem nada, Jesus busca perdido de todas as camadas sociais. A salvação é impossível aos homens, mas é possível a Deus, e Ele busca e dá oportunidade de salvação a todos. A todos, irmãos, a todos. Ele busca a todos. A salvação é impossível para você, a salvação é impossível para mim, mas é possível para Deus. Ele criou o meio e Ele busca. Mas é preciso entender que Jesus não busca quem não deseja ser salvo. Jesus nos ensina que para Ele salvar, a pessoa precisa reconhecer a sua condição de perdição. Para ser salvo, Ele não salva quem se acha salvo. Ele não salva quem se acha que já está bem, está no caminho. Não, Ele salva quem se acha perdido. Na seção dos perdidos e achados do Evangelho de Lucas, capítulo 15, isso está muito claro. A ovelha que Ele buscou era a ovelha que estava, a dracma estava, e o filho pródigo estava. Ele só busca gente perdida. Ele não busca gente encontrada. Ele busca gente que se encontra perdida. E isso é importante. E muitas vezes, mesmo no meio da nossa vida cristã, de religiosidade apenas, muita gente, muitos de nós se encontram perdidos. Mas pensam que estão achados. Por isso não podem ser encontrados. Agora quando você diz: Deus, eu estou perdido aqui, eu não sei o que faço. Quando você diz isso, Ele te acha. Porque você precisa reconhecer que está perdido. Sabe, irmão, aquela situação que você não tem mais controle, diz: eu estou perdido aqui, eu não sei. Que situação boa para Deus agir. Você acha que para você é o caos, para Ele é a situação ideal, porque Ele gosta de ajudar quem se encontra perdido. Ah, estou perdido, Senhor, e agora o que eu faço? Agora eu te acho. Porque enquanto você acha que está encontrado, eu não posso te achar. Mas agora eu posso te achar, porque você se acha perdido. E isso é importante. Mas, observando esses dois textos bíblicos, nós vamos descobrir que, para experimentar esta genuína transformação, é preciso que entendamos que há algumas atitudes que precisam ser tomadas. É o que eu chamo de atitudes transformadoras. Ou seja, para que eu seja transformado, eu preciso entender a resposta que eu tenho que dar.
Por isso eu sou arminiano também, porque eu entendo que o homem tem que responder. Tem que responder. Deus procura, isso é soberania de Deus, isso é graça. Mas o homem precisa responder. E a essa resposta eu chamo de atitudes que são transformadoras. E quais são elas que nós encontramos nesses dois textos que nós lemos? A primeira delas é a quebra do orgulho. Essa é a primeira atitude transformadora, que vai gerar transformação. Preciso quebrar o orgulho. Tanto Zaqueu quanto Bartimeu tiveram que quebrar o orgulho e se humilhar. Imagine um homem da posição de Zaqueu, subindo numa árvore para ver Jesus. Ele precisou lutar contra pensamentos que brotavam na sua mente. Pensamentos que afloravam, tais como: eu sou maioral nessa cidade. Subir numa árvore, é uma vergonha um negócio desse. Ou quem sabe ainda, eu sou um homem, vou me prestar um papel de moleque, subindo nessa árvore. Esses e outros tantos pensamentos podiam estar aflorando a mente do Zaqueu. E Bartimeu? Com pessoas mandando calar a boca, cala a boca, fica quieto. Com quais pensamentos ele deveria estar lutando? Quem sabe, pensamentos que permeavam a mente de Bartimeu eram: fica quieto, você está fazendo um papelão. Ou ainda, quem sabe, você está atrapalhando, para de fazer isso. Ou quem sabe ainda, para de fazer papel de bobo. Quem sabe esses e outros pensamentos também permeavam a mente de Bartimeu. Porque, irmãos, é interessante, eu não sei com você, mas já aconteceu comigo, que a primeira batalha que a gente vence é na mente. Os pensamentos que vêm tentando nos fazer confundir ou desistir de buscar, de querer ser transformado. Essa é a verdade. Há muitos pensamentos: se eu fizer, vai ser feio, vai ser vergonhoso. Às vezes até para vir à frente se quebrantar, e fica assim: o que será que os outros vão... Eu estou lá todo domingo, será que eu vou? O que os outros vão pensar? Tem gente que precisa e não toma atitude, porque fica com esses pensamentos, girando na sua mente, impedindo-os de buscar e de serem transformados. Mas observando o texto, nós descobrimos que ambos venceram o orgulho e se humilharam para poder se aproximar de Jesus, e certamente valeu a pena. Ambos foram tomados pela alegria da salvação. Jesus já tem preparado um encontro especial com cada pessoa nesse planeta. Porém, o orgulho de muitos tem impedido de experimentar a transformação poderosa do Evangelho de Jesus. O que os outros vão pensar? Eu ter que me humilhar e reconhecer que preciso de Jesus? O que os outros vão dizer? Eu digo para você que sem quebrar esse orgulho e se humilhar diante de Jesus, jamais haverá um encontro transformador. Seja para os que estão lá fora, seja para os que estão aqui dentro. A gente precisa quebrar o orgulho. Achar que a gente já está numa posição que, eu não posso me humilhar, porque quem faz isso perde as oportunidades. E muitas vezes, é em momentos como esse que Deus propicia oportunidades de nos quebrantarmos, de nos humilharmos, e muitas vezes não fazemos, porque nos deixamos vencer por pensamentos que nos impedem de chegar a Jesus. Por isso, Zaqueu e Bartimeu venceram o orgulho, engoliram o orgulho, e quebraram qualquer que seja o paradigma para se aproximar de Jesus. Quebraram qualquer modelo que pudesse ter para se aproximar de Deus. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser dessa forma. Eles quebraram isso. Um sobe numa árvore, o outro se para a gritar que nem um louco na beira do caminho. Porque o interessante, irmãos, é que eles venceram a barreira do orgulho
Porque não pense que gente pobre não é orgulhosa. Eu tenho conhecido mais pobre orgulhoso do que rico orgulhoso. Nós vamos encontrar orgulhoso em todas as camadas sociais. Mas existem muitos pobres orgulhosos. O Bartimeu era humilde coisa nenhuma. Ele teve que vencer o orgulho dele também. Cada um de nós precisa fazer isso. Mas para a transformação ser experimentada em nossa vida, nós precisamos aprender a quebrar o orgulho. Uma segunda atitude para a transformação é a busca desesperada. A segunda atitude imprescindível para o encontro transformador com Jesus é a sede do coração. Essa sede leva a uma busca desesperada. Só sabe o que é sede quem já teve sede e não tinha água para beber. Alguém que se encontra num deserto, sem perspectiva de uma gota d'água, certamente dará tudo que tiver por um copo d'água. Essa é a verdade. Alguém que se encontra num deserto sedento, sem perspectiva de uma gota d'água, de repente, há a possibilidade de um copo d'água, ele dá tudo que ele tem e o que ele não tem, por esse copo d'água, porque ele está morrendo de sede. A sede de Zaqueu o levou a subir numa árvore sem titubear. Ele queria um encontro com Jesus. Era mais que curiosidade. Não era curiosidade apenas. Era sede e desespero da alma. Era uma alma sedenta, desesperada por um encontro com Jesus. Bartimeu gritava, e gritava com muita vontade, mesmo quando mandaram ele calar a boca. O que era isso? Desespero da alma. Quem sabe, meu querido, você ainda não experimentou a transformação que é tão importante na sua vida, porque precisa ter sede. Falta sede, falta essa busca, esse desejo desesperado por isso. Muitas pessoas se encontram enfastiadas, pisando, como diz Provérbios, os favos de mel, fazendo pouco caso das mesas que às vezes estão tão fartas e poderiam se saciar, se dessedentar. Sabe por que não acontece? Porque não há no seu coração uma busca desesperada por um mover sobrenatural de Deus na sua vida. Meu querido irmão, se não houver uma busca desesperada por Deus no seu coração, você viverá uma vida cristã na mesmice de sempre. Sabe quando vai acontecer algo novo na sua história? Quando houver um desespero na sua alma muito grande e você dizer assim: Senhor, eu não posso viver sem um encontro sobrenatural contigo. Eu não consigo viver sem isso mais. Eu não consigo mais. Não dá para andar, não dá para viver, não dá para me mover se o Senhor não fizer alguma coisa. Eu não consigo, eu preciso. Zaqueu e Bartimeu, personagens antagônicos na jornada da vida, possuíam algo em comum, um desejo desesperado por um encontro com Jesus. E esse desejo desesperado que atrai o coração de Deus também. Jesus nunca decepciona quem o busca de forma desesperada. Aliás, ele incentiva essa busca para quem deseja ser transformado por dentro e por fora. Muita gente está na igreja e ainda vive uma vida sem transformação porque não manifestou essa sede e esse desejo de ser transformado. Simplesmente se acomodou e mudar de religião, e está muito bom assim. Mas isso pode não só gerar perdição eterna, isso leva a muita frustração. Por isso temos muita gente frustrada também, porque não experimentou ainda essa transformação de Deus, e não fez porque não houve uma busca profunda e desesperada da sua alma, do seu coração. Quando há uma busca desesperada, nós encontramos. Zaqueu estava sedento,
não apenas curioso, sedento. Bartimeu não queria apenas algo que mudasse a sua condição física, havia um desespero na sua alma. Por isso ele busca mais do que qualquer outro. Por isso, se há uma atitude que nos leva a experimentar a transformação, essa busca desesperada, essa sede do coração. Se houver sede no seu coração, mas uma sede profunda, é muito difícil que você não experimente algo diferente de Deus na sua vida, na sua história, irmão. Na verdade, tem uma geração conformada em viver na mesmice. Ele está à cata de gente que tem um coração sedento, que esteja com sede dele, com vontade dele. Essa é a verdade. Uma terceira atitude, que considero ser também extremamente importante para a transformação, é a confissão pública. É você não ter vergonha de confessar. Zaqueu declara publicamente a sua fé ao receber Jesus gostoso em sua casa, e Bartimeu declara a sua fé ao declarar que Jesus era o filho de Davi, o Messias, o Salvador. Não tem como confessar sua fé em Jesus de forma velada, de forma escondida. Ou você assume que Jesus é o seu tudo, ou você continuará sem nada. Essa é a verdade. Ao receber Jesus em casa, e ao clamar por Jesus, filho de Davi, tanto Zaqueu quanto Bartimeu estão fazendo uma confissão de quem Jesus é e o quanto confiaram nele para mais do que um paliativo físico ou um paliativo moral. Mais do que isso. Para Zaqueu, Jesus não era apenas um rabino famoso que ao entrar na sua casa lhe daria status. Vocês viram que eu recebi um rabino famoso na minha casa hoje? Não, ele não estava à busca de status social. Não. Ao entrar em sua casa, para Zaqueu, Jesus era o Salvador, que entrou em sua casa para levar a salvação que ele precisava. E é essa a diferença. Para Bartimeu, Jesus não era apenas alguém que poderia lhe devolver a visão. Por isso ele colocou sua fé em Jesus e ouviu de Jesus essa expressão: a tua fé te salvou. Irmãos, há sempre algo mais quando Jesus usa essa expressão, a tua fé te salvou. Há sempre algo mais do que cura física. Você vai encontrar outros cegos sendo curados sem essa expressão. Mas com Bartimeu você vai encontrar essa expressão, a tua fé te salvou. Você vai encontrar isso em outras situações. A mulher do fluxo de sangue, a tua fé te salvou. Quando você encontrar essa expressão nos evangelhos, significa que aquela pessoa alcançou mais do que cura física. Ela foi além. O Senhor pôde tocar o coração e a alma daquela pessoa, levando-lhe de fato salvação. É algo mais. Muitos ficam só no superficial, na cura. Mas Bartimeu e Zaqueu foram além, encontraram a salvação. Agora, não tem como ser transformado sem fazer a confissão pública de que esteja perdido. Como eu disse, ele só encontra quem está perdido. Não tem como, se você não fizer a confissão pública, que você esteja perdido, e que Cristo é o Salvador dos perdidos. Muitos relutam em confessar a Jesus, porque não se consideram perdidos. Por isso, o primeiro convencimento que alguém precisa ter, é o convencimento de que está perdido. Só pode ser achado quem está perdido. Por isso, até uma dica para você que quer ganhar alguém para Jesus. Primeira coisa que você precisa orar por essa pessoa, para que ela seja convencida de que ela está perdida e que ela precisa de um Salvador. Porque quem não se considera perdido, não acha que precisa de Salvador. Se você não se achar perdido, então Jesus não pode te achar. Quando confessamos a nossa perdição,
e confessamos que Cristo é a salvação, então há transformação, o perdido é encontrado, e o encontro sempre gera alegria na vida da pessoa. Mas é preciso a confissão pública, de que eu estou perdido, que Cristo é o Salvador que me acha. Sem isso, eu não posso ser encontrado. Lembra do pródigo que ficou em casa? Ele estava perdido dentro de casa, mas não foi achado porque se achava encontrado. Eu estou aqui sempre. E assim muitos que pensam que estão encontrados quando estão perdidos. Por isso, é preciso compreender isso. Confissão de que nós precisamos dele e que sem ele nós continuamos perdidos. E, em quarto lugar, meu querido irmão, indo para o final desta palavra desta noite, a evidência de uma nova vida. Não há transformação sem novas atitudes. Não há transformação sem novas atitudes. Repita isso comigo, para incutir na sua mente. Não há transformação sem novas atitudes. Não há, irmão. Zaqueu evidenciou a mudança de vida ao abrir mão da sua riqueza, e Bartimeu ao deixar a sua capa e começar a seguir Jesus. Houve mudança radical. Um renuncia à sua avareza, repartindo o que tem, e o outro abandona a mendicância e se torna um seguidor de Jesus. Se você perceber, a última frase do versículo 52 de Marcos 10 é que o Bartimeu segue Jesus estrada fora. E um pouquinho antes, ele tem que largar fora a sua capa, que era a sua velha vida de mendigo. Ele precisa deixar. Um renuncia à sua avareza, repartindo o que tem, e o outro abandona a mendicância e se torna um seguidor de Jesus. Não quer mais a capa de mendigo, que identificava ele como um cego. Agora ele enxerga duplamente, física e espiritualmente também. É isso que tem faltado aos convertidos de nossos dias. Dizem que vêm para Jesus e continuam vivendo como velhas criaturas. Não há evidência de nova vida, velhos hábitos ainda, velhas mentiras, velhos enredos, engodos, velhos pecados. Agora sou crente. E se tornou pior ainda, porque ele acha que está achado, continua perdido, porque não houve mudança de vida, não houve atitude diferente. Zaqueu e Bartimeu desejaram um encontro com Jesus, exatamente porque queriam mudar de vida, estavam inconformados com a vida que estavam vivendo, e por estarem inconformados, eles têm atitude diferente, buscam o Senhor, e são encontrados pelo Senhor, e são transformados, e essa transformação é evidente na nova vida que começam a viver. Querido irmão, não adianta você dizer que você é crente se a tua vida não está condizendo com a tua profissão de fé. Não adianta você dizer que você é crente, se a sua vida não demonstra isso. Você continua a velha criatura de sempre. Essa é a verdade. A atitude de mudar de direção, de rumo, precisa gerar uma nova vida. E essa decisão precisa ser radical, porque o discípulo de Jesus é radical. E radical em romper com o velho estilo de vida para viver a nova vida de Cristo. E é isso que eu preciso viver, que você precisa viver, e é isso que a gente precisa anunciar para quem está perdido. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus a todas as pessoas em todos os lugares. Levar outra mensagem que não seja essa é enganação. E tem um monte de enganação sendo proclamada por aí afora. Há evidência de uma nova vida. Transformação. Traz evidência através dessa nova vida.
E é isso que nós mais precisamos hoje, de gente que seja realmente transformada e evidencie isso. A atitude que tomou vai trazer uma evidência real na transformação, nas palavras, nas atitudes, e eu digo até na maneira de vestir. Maneira de vestir, de falar, de agir, muda tudo, quando há transformação. Eu quero concluir dizendo para você, que o evangelho que anunciamos aqui, ou em qualquer outro lugar do planeta, precisa gerar transformação, ou simplesmente não é o evangelho. O Espírito Santo trabalha o tempo todo para promover encontros, mas encontros que sejam transformadores. As atitudes de Zaqueu e de Bartimeu, dois cidadãos de onde? De Jericó, com os quais Jesus encontrou, um na entrada, outro na saída. As atitudes desses dois homens são marcantes e inspiradoras, e nos ensinam que há atitudes nossas que geram transformação. E quais são essas atitudes transformadoras? A quebra do orgulho, subir numa árvore, ou gritar quebrando o protocolo. Nada importa para quem deseja transformação. A busca desesperada, a sede da alma, não deixa o sedento conformado. Há um desespero por Deus. E eu confesso que a minha oração tem sido essa: Senhor, provoca sede, desespero por Ti, no coração dos crentes dessa igreja aqui. Não de outra não, dessa aqui mesmo. Onde você está sentado nesses bancos aí. Minha oração é que Deus provoque uma sede tão grande no teu coração, que você fique desesperado para ficar diante dEle 24 horas do seu dia. Desesperado por Ele. Querendo Ele. Querendo Ele. Querendo Ele mesmo. A confissão pública, quem somos e quem Jesus é, precisa ficar explícito em nossa confissão. Eu sou perdido e Ele é o meu Salvador. E a evidência de uma nova vida. Atitudes diferentes geram resultados diferentes. Houve mudança radical. E a mudança radical na vida de quem deseja transformação real. Essa é a verdade. Por isso eu pergunto a você que Deus trouxe aqui nesse culto esta noite. Você tem se humilhado para alcançar mais de Jesus? Para encontros transformadores com Jesus? Ou está num pedestal achando que não precisa mais do que já recebeu? Você tem se humilhado para alcançar mais dele? Não adianta você dizer, eu sou pecador, mas não faz nada para mudar a situação. Reconhecer é importante, mas tem atitude para mudar, para ser diferente. Ficar dizendo o que você é, vai para o inferno do mesmo jeito. Tem que mudar. Atitude diferente. Que vai levar, meu querido irmão, você a demonstrar isso. Você tem se humilhado para alcançar mais de Jesus? Para encontros transformadores com Ele? Você tem buscado desesperadamente por Jesus? Ou está conformado em viver em sequidão, achando que isso é normal na vida cristã? Não é normal não, irmão. Sequidão não. Você tem confessado publicamente que Jesus é o seu oxigênio? Que sem Ele você está na perdição? Você tem tomado atitudes que evidenciam uma nova vida? Ou diz que está em Cristo, mas a vida é velha? É isso que você precisa avaliar nesse primeiro domingo, dia 1º de janeiro de 2023. Tenho me humilhado para alcançar mais de Jesus? Ou acho que já tenho bastante? Tenho buscado desesperadamente por Jesus? Ou acho que a vida seca é vida cristã normal? Tenho confessado publicamente que Jesus é meu tudo? Ou tenho me conformado com nada? Tenho evidenciado a nova vida que Ele traz?
Ou ainda digo que tenho ele, mas vivo a vida velha? É isso que você precisa avaliar. E eu convido você a fechar os teus olhos nesse momento para avaliar isso.